Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de microbiologia de alimentos e hoje a gente vai falar sobre a análise de salmonela, uma bactéria bastante importante dentro das análises microbiológicas. Pessoal, antes eu vou começar aqui só mostrando para vocês um gráfico bem interessante sobre os 10 agentes mais identificados em surtos no Brasil, de 2009 a 2018. Eu não achei um dado mais atual, mas reparem, claro, pessoal, aqui são os surtos identificados, aqueles que chegam a ser registrados, que as pessoas que passam pelos sintomas, ficam doentes, vão lá e registram isso. O que é a grande minoria, dos casos. Quando a gente está com alguma dor de barriga, quando a gente passa mal, a gente geralmente não vai reportar isso, aos órgãos de saúde. Mas olhando rapidamente aqui, a gente vê que, tanto a Escherichia coli, que nós já estudamos lá dentro dos coliformes, como salmonella, Staphylococcus aureus também vai ser uma bactéria que a gente vai estudar já, são as bactérias que lideram aqui o ranking, de provocadoras de surtos, através de alimentos no Brasil. Isso se repete no mundo também, tá, pessoal? A salmonella, principalmente, que é a bactéria de hoje, ela é bastante envolvida em surtos ao longo do mundo inteiro, tá? Me perdoem aqui só pelos nomes científicos não estarem em itálico, eu peguei esse gráfico aqui, direto da internet. Então, a salmonella, assim como a Escherichia coli, ela também tá dentro aqui, da família Enterobacteriaceae. Tá? Então, da mesma maneira, ela é um bastonete ou um bacilo, gram negativo, ok? Também vai se corar, então, de vermelho ou rosa na coloração de gram. Pessoal, a bactéria salmonella pode estar distribuída amplamente no ambiente, Mas a gente também pode dizer que o reservatório natural dela é o nosso trato intestinal, tanto dos humanos como de outros animais de sangue quente. Até ajuda a gente a entender como que a transmissão da salmonela acontece, A gente acaba tendo bastante alimentos de origem animal, justamente com salmonela por causa disso. A classificação dessa bactéria é bastante complicada, vários autores ao longo do tempo discutem, e reclassificam a salmonela. Não vem ao caso aqui falar sobre classificação, mas a gente tem, numa das classificações mais atuais, que a salmonela, o gênero salmonela, ele está dividido em duas espécies, salmonela entérica e salmonela bongori. Dentro ainda dessas espécies existem várias subespécies e vários sorotipos, chegam a ser aqui mais de 2.000 sorotipos. Então, sorotipos, assim, para a gente trazer mais para a realidade, seria algo como as variantes do coronavírus que a gente está vendo por aí. A cada momento surge uma nova variante, Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode fazer essa analogia para vocês entenderem como que tem vários sorotipos da salmonela, tá? Na IN 60, na Instrução Normativa 60, que a gente está usando, como padrão microbiológico, em alguns momentos, diferentemente do documento anterior, que era a RDC 12, aqui na IN 60 a gente vai ter a presença, inclusive, de alguns sorotipos, indicando, o nomezinho mesmo, do sorotipo da salmonella enteriditis e tifimurium. Em alguns momentos vocês vão procurar lá para identificar, para fazer a detecção em alguns alimentos desses sorotipos. Mas, de qualquer maneira, quando pede ou não pede o sorotipo, ou somente quando na IN 60 aparece salmonella, você precisa analisar salmonella em 25 gramas, a forma de expressar esse resultado não vai ser quantificando. Então, a nossa análise de salmonella não vai ser quantitativa. Nós não vamos fazer contas nesse momento. A gente somente vai falar se teve presença ou ausência de salmonella. Então, é uma diferença das outras bactérias que a gente já viu, Então, a gente vai ver que no final a gente vai ter um resultado ou presença ou ausência de salmonella em 25 gramas. Tá bom? Então a gente fala que é uma análise qualitativa e não quantitativa. Aqui nesse gráfico a gente pode ver como que a salmonella está amplamente distribuída nos alimentos, não somente naqueles alimentos de origem animal, como obviamente as aves domésticas, ovos,
porco, carne, né? Mas também a gente encontra salmonela em vegetais, frutas e diversos outros alimentos. Resumindo, pode ter salmonela em qualquer tipo de alimento. Já foram detectados em doces, chocolates, enfim, vários tipos de alimento, porque a contaminação cruzada também é bastante importante. Então, de repente, na cozinha, um alimento que naturalmente possui salmonela, como a carne do frango, por exemplo, ela pode ali ser, né, um reservatório de salmonelas que pode contaminar outros alimentos e outros utensílios também daquela cozinha. Então, de repente, uma verdura que naturalmente não possua salmonela pode ser contaminada por contaminação cruzada, se a gente não tomar muito, né, cuidado com esses alimentos que já possuem salmonela na sua microbiota normal. E uma curiosidade, o ovo, né, conhecido como vilão, que possui salmonela 100% das vezes, isso é realmente um mito. O ovo, naturalmente, sem possuir rachaduras ou microfuros, o ovo não é para ter salmonela. Apenas uma pequena porcentagem, né, dos ovos naturalmente possuem salmonela. O perigo é quando a gente vai abrir o ovo e de repente na casca, sim, pode realmente ter salmonela e da casca contaminar o interior do ovo, né? Ou então quando o ovo tem algum microfuro, microfratura e acaba sendo contaminado pela própria ave no momento da postura. Mas naturalmente uma mínima quantidade de ovos possuem salmonela. Bom, pessoal, então vamos direto para a nossa metodologia clássica da análise de salmonela em alimentos. A gente vai começar de uma maneira que a gente já sabe, né? Já estamos familiarizados em homogeneizar a nossa amostra com o diluente. Então, as quantidades continuam as mesmas. 25 gramas ou 25 ml da nossa amostra de alimento, se for um alimento sólido ou líquido. E você mistura com 225 ml do seu diluente. Nesse caso aqui, a gente está usando a água peptonada tamponada. A gente prepara essa água aqui a 1%. Poderia também ser o caldo lactosado, mas em cada protocolo você vai receber certinho quais são os meios a serem utilizados, né? Então, a gente vai homogeneizar a nossa amostra com o diluente. Essa etapa a gente chama de pré-enriquecimento somente ou pré-enriquecimento em caldo não seletivo. Para que serve essa primeira etapa? É para recuperar possíveis células de salmonela que estão injuriadas. Injuriadas, aqui falando popularmente, vamos falar assim, que elas estão um pouco quietinhas, fraquinhas, para dar uma acordada nas células de salmonela. Elas podem estar um pouco prejudicadas devido a algum processamento do alimento, de repente, se aquele alimento passou por diversos processamentos, as células de salmonela, elas podem estar, além de em pequeno número na amostra, elas podem estar ainda meio desacordadas, né? Pouco ativas. Então, essa etapa a gente incuba desse jeito aqui o frasco com o alimento, a gente incuba na estufa a 37 graus e deixa lá por 18 horas para dar essa acordada nas células de salmonela, né? Ele é não seletivo porque eu não estou favorecendo salmonela diante das outras bactérias presentes, né? Possivelmente presentes. Então, no outro dia, né? Na próxima etapa, a gente vai continuar a nossa análise. Agora, reparem, desse frasco que você deixou na estufa, você vai retirar alíquotas, né? Pequenos volumes para 2 caldos. Agora sim a gente chama de enriquecimento seletivo. Então agora usando pipetas, material todo esterilizado, né? Nem precisa ficar falando que tudo é esterilizado com a maior asepsia possível. Eu vou retirar aqui 1 ml desse meu pré-enriquecimento aqui e vou colocar num caldo que já está preparado, chamado caldo tetrationato. Já tem 10 ml desse caldo aqui nesse tubinho da esquerda e eu vou adicionar 1 ml do meu pré-enriquecimento. Também eu vou adicionar desse mesmo pré-enriquecimento aqui, só que outro volume, 0,1 ml, num outro tipo de caldo, tá? Que a gente chama de caldo rapaport, tá? Esse caldo bem clássico também para análise de salmonela que já está previamente
produzido aqui bonitinho. Pessoal, por que eu tenho que usar 2 tipos de caldo diferente? Porque a gente tem sorotipos de salmonela que podem se comportar de forma diferente em determinados caldos. Então, é possível que algumas salmonelas cresçam, né? Que as salmonelas do meu alimento cresçam nesse caldo da direita, por exemplo, o Rapaport, e não cresçam no caldo tetrationato. É possível que as salmonelas do meu alimento cresçam em um e não cresçam em outro, por algumas especificidades, né, do metabolismo. Então, é sempre interessante que a gente trabalhe com salmonela em 2 tipos de caldo, tá? Eu ainda dou aqui uma terceira opção que a gente usa bastante aqui no nosso laboratório de ensino, que é o caldo selenito-cistina, tá? Sempre é importante observar as indicações do fabricante. Eu já expliquei para vocês lá na aula de meio de cultura, mas eu vou repetir. Em todo o frasco desses caldos, né, já vem certinho o modo de fazer. É muito importante prestar atenção nisso, porque alguns caldos você pode autoclavar na autoclave. Tem outros caldos que você não pode esterilizar na autoclave, você tem que esquentar e preparar sem usar autoclave. Então, é importante sempre olhar o modo de preparar esses caldos. Beleza? E para que serve essa segunda etapa de enriquecimento seletivo? Agora, se você lembra lá da aula de meios de cultura, né? Eu expliquei sobre os meios de cultura seletivos. Eles, já falando o nome, eles vão começar a selecionar a nossa bactéria de interesse. Então aqui, ó, esses caldos, eles possuem substâncias que favorecem o crescimento de salmonela e inibem o crescimento de outras bactérias. Então aqui eu já estou selecionando mais as salmonelas a ficarem aqui nessas soluções, ainda que eu não elimine completamente outras bactérias de outras espécies, tá? Mas vamos então continuar, porque não acabou ainda. Aqui eu tenho para vocês os 2 caldos, a gente tem a fotinho como que eles ficam aqui, né? O tetrationato é mais transparente e o Rapaport fica esse azul bem bonito. Eles vão para temperaturas diferentes. Observem tudo isso que o fabricante também coloca no frasco. O tetrationato ele fica a 37 graus e o Rapaport fica a 45 graus. A gente coloca o Rapaport geralmente num banho-maria, tá? Agora a gente vai para outra etapa, que a gente chama de plaqueamento seletivo diferencial. Também, lembrando, lá da aula de meios de cultura, eu expliquei o que é o meio de cultura diferencial. Esse meio diferencial, basicamente, ele vai nos proporcionar alguma diferença do crescimento ali das bactérias de interesse para outras bactérias que não são de interesse. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, de cada tubinho que a gente teve crescimento, tanto do caldo tetrationato aqui, quanto do caldo Rapaport, poderia ser do outro caldo, selenito-cistina também, a gente vai tirar uma alçada, lembra da alça bacteriológica, e vai fazer a técnica de estria de esgotamento. Também, se você não lembra, você vai voltar lá na aula de técnicas de semeadura, que eu já expliquei como que a gente faz essas estrias de esgotamento. Então, aqui a gente vai fazer estrias de esgotamento em 2 tipos de meio diferente. Então aqui a gente já vai usar, né, o agar, um meio na plaquinha de Petri, tá? E aí você vai usar 2 diferentes tipos de agar. Nesse caso aqui, ó, da esquerda, onde eu tô apontando, é o agar xilose lisina desoxicolato, a gente costuma chamar de agar XLD, mais fácil, né, pela sigla, e outro meio qualquer, ó, outro meio opcional. Existem algumas variedades, algumas opções pra gente usar desses outros meios aqui, né, que a metodologia pede. Eu vou aqui falar os que a gente mais usa no laboratório. Nós usamos bastante o agar Ectoin, o agar bismuto sulfito, o agar SS, tá? Então é recomendável que a gente use o XLD, porque tem uma sensibilidade legal para salmonela, e outro agar que a gente, né, conseguir, ok? Então, depois que você faz a estria de esgotamento em 2 meios de cultura sólido, em 2 tipos de agar diferente, você vai fazer a incubação de acordo com o fabricante. Para o XLD, 37 graus
por 24 horas que a gente deixa na estufa. Para os outros também é 35, 37 graus. Então, depois de 24 horas, a gente vai continuar a análise numa etapa que a gente chama de triagem, tá? Mas antes da triagem, deixa eu mostrar para vocês como que fica o crescimento da salmonela nesse monte de plaquinha de Petri desses meios de cultura diferentes. Então, aqui a gente tem os resultados, nesse caso, resultados positivos, né, para o crescimento de salmonela após o plaqueamento seletivo diferencial. É interessante a gente saber que as modificações que são feitas nesses meios basicamente são modificações bioquímicas ou por alguma reação química que a bactéria produza, né, algum componente que dá essa cor, ou mudança de pH também que modifica a cor do meio. É bastante interessante saber o que está acontecendo ali. Esses meios de cultura basicamente eles se baseiam na produção de ácido sulfídrico pela salmonela. Não é obrigatório, mas a grande maioria das vezes a salmonela produz essa substância aqui, né, o ácido sulfídrico, que é o que gera uma reação química que dá essa cor escura. Então a gente percebe que em todos os meios de cultura tem essas colônias escuras justamente pela produção do ácido sulfídrico. Alguns meios de cultura também usam a ausência da fermentação da lactose pela salmonela como outro tipo de indicativo diferencial. Só um exemplo que eu já dei lá atrás, que o agar aequion, por exemplo, né, quando tem o crescimento de coliformes, aqui até no centro tá amarelinho, coliformes, Escherichia coli, fica realmente um meio de cultura bem amarelo, laranja, o aequion. E na ausência da fermentação da lactose fica essa coloração esverdeada, dependendo da marca, azulada, sempre com as pontinhas aqui escuras, né, com as unidades formadoras de colônias escuras. Aqui também a gente tem no agar SS, no XLD e no bismuto sulfito. Então aqui é a carinha do crescimento da salmonela nesses ácaros. Então vamos lá para a parte da triagem agora, tá? Então a técnica da triagem, ela envolve a reação das nossas salmonelas com dois tipos de meio de cultura que a gente faz em tubo, tá? Vamos ver aqui direto. O agar TSI, ele é um agar, já tá falando, TSI é a sigla de tríplice açúcar, tá? E ferro, no caso aqui do inglês, iron. Mas basicamente, pessoal, na composição desse meio tem os três açúcares, glicose, lactose e sacarose, tá? Aqui, ó, esse primeiro tubo é o tubo sem bactérias. Assim que o meio foi produzido, a gente faz esse agar e deixa ele solidificar inclinado, deitadinho assim, por isso que ele fica com essa rampa, né, no tubo de ensaio. Então a gente tem aqui do lado o segundo e o terceiro tubos. Eu coloquei aqui o crescimento típico de salmonela. Se a salmonela cresce nesses dois tubos aqui, depois que a gente coloca as colônias e deixa 24 horas, a gente fala que teve um crescimento positivo típico para salmonela. Como que a gente traz lá daquela plaquinha que a gente acabou de produzir, né, as placas com as colônias típicas, a gente pega uma agulha bacteriológica que é parecida com a alça bacteriológica, mas não tem aquele redondinho. Então a gente pega a agulha, né, de uma maneira bem sensível, tira uma colônia típica das placas e coloca aqui essa colônia. A gente espeta a agulha na base desse agar e sai puxando aqui a agulha para a rampa. Então eu espeto a agulha com muitas células de salmonela e venho depois puxando, né, pela rampa. Crescendo dessa maneira aqui, ó, a gente vê uma base bem escurecida, fica bem preto pela produção do ácido sulfídrico. Esse meio aqui ele proporciona que a bactéria reaja também com algumas substâncias e produza o ácido sulfídrico. A gente tem aqui em cima a rampa muito parecida com a cor original e pode aparecer aqui embaixo um amarelo, que é resultante da fermentação da glicose pela salmonela. Então eu coloquei aqui tanto nesse segundo tubo como no terceiro crescimentos típicos de salmonela em agar TSI, né? No terceiro a gente nem vê tanto o amarelo, também é típico de salmonela. E daí a gente tem outro tipo de meio de cultura inclinado, que é o agar LIA, tá? Lisina ferro. Basicamente também existem componentes do meio que fazem com que a salmonela reaja e produza o ácido sulfídrico. Então, uma das maneiras de diferenciar
é aqui, ó, depois de 24 horas a gente tem uma base também escurecida, então fica essa base do tubo mais preta também, mais escurecida, e a rampa continua de uma cor púrpura roxa, semelhante com a original, tá? Então o resultado típico é desse jeito que eu acabei de falar para vocês, tá? Então depois que a gente incuba esses primeiros tubos aqui por 24 horas a 37 graus, a gente vai lá na estufa e vê o resultado. Se ficaram como esses tubos típicos, né? Então a gente vem aqui, ó, agora que a gente vai entender aqui esse quadradinho da triagem. Então, olhando esse quadradinho aqui da triagem, ó, se a gente tivesse características atípicas, AT, né? Diferente do que eu acabei de explicar para vocês, ó, AT com AT, a gente cruza aqui onde é que se encontram os ATs, descarte. Ou seja, aquelas colônias não eram de salmonela, tá? Isso pode acontecer, pessoal, porque existem bactérias que vão se comportando da maneira exatamente igual à salmonela até essa etapa da triagem. Elas passam por todos aqueles caldos, crescem nas plaquinhas diferenciais com uma cara bem parecida com a salmonela. Agora, chega aqui na triagem, as bactérias intrusas, elas têm comportamento diferente. Então, é importante fazer essa triagem para confirmar mesmo salmonela. Então, se caso as minhas análises ali, né, tivessem característica atípica em ambos, nos dois ágares aqui, inclinado, aí eu ia descartar, eu ia falar aqui ausência de salmonela. Agora, qualquer ocasião que eu tiver apenas um tipo de meio de cultura típico, né, ou LIA ou SI, um dos dois típico, aí a gente pode continuar as nossas análises para tentar achar melhores características aqui da salmonela, conhecer melhor que tipo de salmonela que é esse, mas a gente já tem uma certeza, é salmonela. Tá? Então aqui, ó, essa série bioquímica e sorológica não é obrigatória para a gente apenas afirmar a presença ou ausência de salmonela. A gente vai fazer essas séries bioquímicas e sorológicas, que são muitas, então não se assustem, tá? Eu não vou explicar isso daqui, só estou mostrando para vocês que a gente pode conhecer melhor e confirmar ainda mais, né, a presença de salmonela por meio de vários testes bioquímicos e sorológicos, tá bom? Mas a gente não vai se atentar muito nisso agora. No material complementar que eu vou mandar para vocês tem a explicação dessas técnicas, mas tendo a presença lá na triagem, a gente já pode, olha aqui, ó, expressar o resultado, né, da presença ou ausência da salmonela em 25 gramas, que é assim que a IN60 pede pra gente, beleza? Essa bateria aqui de série bioquímica e sorológica não é obrigatório nesse momento aqui pra gente, beleza? Como toda análise microbiológica que eu tô contando para vocês, pessoal, existem alternativas mais rápidas. Se você parar para pensar, essa análise de salmonela, né, envolve várias etapas que a gente tem que ficar esperando 24 horas. Existem métodos rápidos, existem métodos em placa e também existem métodos com a famosa PCR, que está muito na moda agora, né? Então, tem como fazer a análise de salmonela de uma maneira mais rápida também. Tudo vai depender da necessidade, né, dos recursos também financeiros do laboratório, enfim. Eu trouxe aqui para vocês a técnica clássica da salmonela, que foi essa que a gente acabou de ver, certo? Obrigada, pessoal. Até mais. Na próxima aula a gente vem com mais uma análise microbiológica.